pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Vamos que vamos, queridos. Vamos lá, né? Para mais uma aulinha aqui no nosso canal. Espero que você já esteja inscrito aqui, né? Não tem jeito. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar aqui de um assunto que é absurdamente importante para a preparação de qualquer candidato. Nós vamos falar sobre as conjunções, né? As conjunções, hoje, as conjunções subordinativas, né? Nós que começamos já o estudo dessas conjunções, né? Hoje nós vamos falar sobre as conjunções subordinativas e, queridos, isso aqui é uma das matérias que mais caem em prova. É impressionante o quanto conjunção cai em concurso público. Conjunção cai em concurso público o tempo todo. Toda hora tem uma questão de conjunção. Porque quando o avaliador cobra uma questão de conjunção, ele está cobrando ali a capacidade de ver, de enxergar do candidato sob uma perspectiva gramatical e também sobre um parâmetro interpretativo. Porque muitas vezes a interpretação de texto é que vai, a compreensão de texto é que vai dar a você ali a capacidade de matar aquela questão, né? Não é só o decoreba, é a interpretação, e a gente sabe que interpretação é o carro-chefe, né, das nossas provas. Se você não consegue interpretar, você não consegue aprender a língua portuguesa. Primeiro você tem que saber a interpretação, interpretar tudo bonitinho, fazer tudo certo do jeito que tem que ser feito, para depois você partir ali para a parte gramatical, né? Mas sejam todos aí mais uma vez muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre elas, né? As conjunções subordinativas. Então, uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos que vamos aprender esse negócio. Primeira coisa, nós vamos falar aqui sobre as orações subordinadas adverbiais e, claro, obviamente, falar das conjunções subordinativas adverbiais, que são 9. E é facinho de decorar, tá, pessoal? 6 com C, F, TP. 6 com C, FTP. 6 são com C: causal, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, consecutiva, final, temporal, proporcional. Léo, assim como nas conjunções coordenativas, como que você faz para aprender as conjunções subordinativas? É uma mistura. É um misto de você saber interpretar, mas também decorar um pouquinho de conjunções, né? Aqui a gente também vai ter que decorar algumas. Léo, quais são as que eu vou precisar decorar? Eu vou falar para você já de cara, ó. Você vai precisar decorar as causais e as concessivas. Pelo menos essas duas aqui você vai precisar decorar, tá bom? Agora, quais que caem mais? A que cai mais, pessoal, é a causal, a concessiva, a consecutiva e a final. Essas 4 aqui são as que mais caem disparadamente. E agora nós vamos falar sobre as causais. Obviamente, a conjunção causal vai iniciar uma oração que vai te dar uma ideia de causa, uma ideia de uma razão, circunstância para que algo aconteça ou deixe de acontecer, tudo bem? Olha só, as conjunções, queridos, decorem as conjunções causais, tudo bem? É muito importante decorar as conjunções
causais, tá? As conjunções causais você precisa decorar, tá legal? Tem que decorar as conjunções causais, tudo bem? Não pode deixar passar. Olha só, quais são as conjunções causais? Ó, porque, o que, porquanto. Lembra, tá, pessoal? Não pode esquecer. O porquanto é igual ao porquê, né? Não pode esquecer isso, tá? Decora. Porquanto, porquê, porquanto, porquê. É até parecido, né? Pelo menos o início. Ó, porquanto, porquê. Pelo menos o início ali, ó, é bem parecido, tá vendo? É igual, na verdade, o início, né? Então, acho que isso já ajuda você a decorar. Toda vez que você encontrar a conjunção porquanto, você pode trocar pela conjunção porquê. Pois o como, ele vai ser causal iniciando a oração. Pois que, dado que, visto como, já que, uma vez que, na medida em que, muito importante decorar, sendo que são conjunções, né? Algumas das conjunções causais tem que memorizar, tá? Porque olha só, não fomos à festa porque choveu. Olha como chover foi a razão, o motivo, a causa de nós não termos ido à festa. Então o porquê ele é bem fácil, né? É bem intuitivo. O porquê já é bem tranquilo, já é bem fácil, é bem intuitivo. Não vai te dar grandes problemas. Então se a prova perguntar a função daquele porquê, ali é uma conjunção causal, certo? Se ela perguntasse essa oração toda aqui, que não é o nosso objeto de estudo de hoje, a gente vai estudar as conjunções, você vai ter aqui como uma oração subordinada, adverbial, causal. Mas hoje a gente vai falar somente das conjunções, tá? Que é o importante. Ó, ela nunca mataria ninguém que não é da sua índole. Queridos, eu estou afirmando que essa pessoa jamais mataria alguém, porque não é da índole dela, né? Não é da índole dela. Esse é o motivo, é a razão, é a circunstância que faz com que ela não mate alguém, né? Então esse porquê, esse que é a nossa conjunção que dá uma ideia de causa, né? Olha, eles estavam muito confiantes, porquanto, é só trocar pelo porquê, que fica bem mais fácil de você interpretar, tudo bem? Eles estavam muito confiantes porque haviam estudado bastante, né? O porquanto aqui é igual a porque, vai dar essa ideia de causa. Queridos, na semana passada, nós tivemos aula das conjunções coordenativas, né? Aqui no canal. E hoje a gente está tendo aula das conjunções subordinativas. Lá na aula de conjunções coordenativas, eu falei com vocês que era para vocês decorarem as conjunções conclusivas e as conjunções adversativas, e eu espero que essas conjunções já estejam na sua mente, já estejam na sua cabeça, já estejam tatuadas aí no seu corpo, né? Na sua mente, porque vai cair. E hoje eu vou pedir para você decorar as causais e as concessivas que nós vamos ver daqui a pouco, tá? E cara, decora essas conjunções. Eu poderia estar fazendo igual o professor da sua escola faz. Poderia estar fazendo igual o professor da sua escola fazia, né, na época. Pedir para você decorar tudo. E dane-se se você tem condições ou não de decorar tudo. Eu não estou pedindo para você decorar tudo. Estou pedindo para você decorar de todas essas, somente 4. Causal, concessiva, adversativa e conclusiva. Então, por favor, me obedeça, cara. Decore isso. Recentemente, teve uma prova para o INSS. Acho que muita gente aqui, ou pelo menos algumas pessoas aqui, certamente fizeram essa prova, né? A prova para o INSS. E eu dei essa aula, a prova foi o Sebrasp sempre cobra conjunções. Dei a aula e falei para os alunos decorarem, né?
essas conjunções. Tá. Chegou o dia da prova, isso numa aula presencial. Estava no presencial nesse dia. Chegou o dia da prova. Das 4 conjunções que eu falei para eles decorarem, 3 caíram. Cara, numa prova só 3. Causal, concessiva e adversativa. Caíram 3. E aí, alguns alunos, obviamente, que são os melhores alunos, os alunos que fazem o que tem que ser feito, eles acertaram, outros alunos erraram. O mais interessante é que uma semana depois da prova do INSS, teve uma outra prova aqui no Rio, e alguns que estavam estudando por INSS aproveitaram a batida e foram fazer essa outra prova. E aí caiu a conjunção concessiva. De novo na outra prova. E algumas pessoas conseguiram errar de novo. E aí, cara, você deve ter imaginado, porque eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu sou muito sincero com você, cara. Eu não vou passar a mão na sua cabeça se você estiver fazendo errado, nunca. Se eu tiver a convicção de que você não está fazendo o que tem que ser feito para passar em prova, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou te dar esporro e falar na cara, tu não vai passar e você sabe disso. Não sei se isso é uma qualidade ou um defeito que muita gente me acha meio ignorante, mas é melhor ser ignorante do que iludir você. É melhor falar na cara do que iludir. É melhor você estar com uma pessoa que fala com você, olha, infelizmente eu não sou fiel, eu te traí, se você quiser aceitar, aceita e pronto, do que aquele que fala que te ama e te coloca chifre pelas costas. Então, cada um decide o que quer da vida, né? E aí eu fui bem sincero com esses alunos e falei, olha só, se você errou essas questões, eu aconselho você nunca mais assistir a uma aula minha. Nunca mais. Você tem que trocar de professor. Porque a primeira coisa que você tem que fazer quando você está estudando para concurso público é fazer o que o professor está falando para você fazer. Se o professor está falando para você fazer isso, você tem que fazer isso. Aquele professor é um professor que é experiente, que já passou por esse processo, que sabe como ensina você. Se você não confia no professor, se você não faz o que o professor pede, você não vai passar em prova. Mas não vai nunca. Não tem como. Não vai. É impossível. Eu falei para vocês decorarem conjunções, caiu num final de semana, vocês não obedeceram, erraram a questão, como se não fosse suficiente, vocês conseguiram errar no outro final de semana, a mesma conjunção que eu pedi, que eu implorei para você decorar. Então, ou vocês não confiam no que eu tô falando, ou vocês são malucos. Se você for maluco, eu não posso resolver, mas se você não confia no meu trabalho, é só você trocar de professor. Então você nunca mais, por favor, apareça na minha frente. Não vá para minha aula. Porque vocês não confiam em mim, ou vocês são malucos. Ou não querem passar em prova. Então, de qualquer forma, você não vai passar. Então, alguns entenderam o que eu quis dizer, né? Outros ficaram meio chateados. Mas, queridos, cara, você tem que fazer o que o professor está pedindo para você fazer. Cara, você está assistindo aqui uma aula do Felipe. O Felipe fala que na negação você tem que negar a primeira, trocar o E pelo OU. Aí você afirma a primeira e não troca o E pelo OU, troca o E pelo mais. Pô, meu irmão, quando é que você vai passar na prova dessa forma? Me diga. Quando é que você vai passar na prova desse jeito? Eu nunca. Se você faz o oposto do que o professor está pedindo, não vai passar em prova. Isso em qualquer matéria. Eu estou dando um exemplo aqui de raciocínio lógico. Poderia ser qualquer outro exemplo. Entendeu? Se um professor de constitucional chegar aqui e falar para você estudar o artigo 5º porque vai cair na sua prova, né? O artigo 5º lá da Constituição. Aí você vai e estuda o artigo 6º. Pô, então você vai ficar reprovado. Beleza? Tranquilo? Não tem mistério. Bom? Então, cuidado com essa parada aí. Ó, decora as conjunções causais, tá? Ó, a menina não quis comprar a calça, pois era muito cara. Ó, ela não quis comprar a calça porque era muito cara. É a causa, né? Então tem que decorar, né, pessoal? Agora, cuidado. O como iniciando a oração normalmente dá a ideia de causa. Léo, posso decorar que o como iniciando a oração vai ser causa? Não, porque não é sempre.
Tem que analisar. Como estava dispensado pelo médico, permaneceu o resto do dia em casa. Agora você já pode marcar que é causa, porque você já analisou, você já viu que ele permaneceu o dia em casa porque estava dispensado pelo médico, né? Preciso do seu amor, pois que sem ele nada sou. Porque sem ele nada sou é a causa, né? Eu preciso do seu amor por conta disso, por causa disso. Olha o dado aqui, ó. Dado que grande parte da população vive na pobreza, precisamos ajudar. Nós precisamos ajudar porque a grande parte da população vive na pobreza, né? Eles foram muito bem no simulado, visto que tinham estudado demais. Por que tinham estudado demais? Olha como dá a ideia de causa. Já que meu filho está doente, eu o levarei ao médico. Pô, eu vou levar porque ele está doente. Se ele tivesse bom, não levaria. Então, olha como dá a ideia de causa aqui. Isso aqui é causa. Tá, pessoal? Tudo isso vai dar essa ideia de causa. Existe uma relação de causa e de consequência ali. Tá bom? Tranquilo? E aí você vê que eu peço para você decorar, mas a maioria das conjunções você já tem na cabeça, porque você usa, né? O como, iniciando a oração, você usa o nome de que, visto que, uma vez que você usa. Uma vez que teve de começar a trabalhar, Pedro parou de estudar. Infelizmente, né? Você precisa conciliar os dois, tá? Ah, professor, eu não consigo trabalhar e estudar. Consegue sim, com certeza. Porque somente 5% da população, somente 5% da população nacional tem a possibilidade, consegue ter esse privilégio de estudar sem ter que trabalhar. Ou seja, você está dentro, se você tem que trabalhar para estudar, se você está nesse meio, você está dentro dos 95%. Então você faz parte da grande maioria, esmagadora maioria, que está no mesmo barco. Então dá sim, é possível, basta você querer, tá bom? Agora só cuidado, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Não confunda na medida em que com a medida que, tá? O a medida que é da ideia de proporção. E o na medida em que da ideia de causa, como a gente está vendo. Ficou bem nervoso na medida em que não conseguiu aprender a matéria. Queridos, ficou bem nervoso porque não conseguiu aprender a matéria. Temos uma ideia de causa ali. Por favor, decore o na medida em que, tá? Cai muito esse na medida em que, tudo bem? Cai muito, cai demais, tá? Decore o na medida em que. Dá ideia de causa, tá? Muita calma nessa hora, tudo bem? A tendência ao voto nulo aumenta. Escrevi errado aqui, né? Aumenta a cada ano, sendo que a classe política perde credibilidade. Por quê, né? A classe política perde credibilidade. Então, pode interpretar, mas é muito importante que você decore. Agora, cuidado, tá? Num texto em que você vai usar a norma padrão, não use o por causa que ou por causa de que. São coloquialismos, você não pode usar em textos formais, tudo bem? E só para fechar aqui, cuidado, existe o na medida em que dá a ideia de causa, e existe o a medida que é com crase aqui e tudo. Na medida que, dessa forma aqui, não existe, tá? Não tem. Tá bom? E aí, olha só que interessante, ó. Uma questãozinha aqui, só para massificar bem. Aqui nós temos 4 casos em que o como está iniciando a oração ali, está iniciando a frase. Ele quer onde que o como inicia uma ideia de causa. Como devemos agir em caso de intoxicação alimentar? Esse como simplesmente é um advérbio interrogativo, tem nada a ver com conjunção. Como poucas pessoas compareceram, a reunião foi remarcada para a próxima semana. Queridos, já que poucas pessoas compareceram, a reunião foi remarcada para a próxima semana. Queridos,
A reunião foi remarcada para a próxima semana porque poucas pessoas compareceram, né? Como uma criança que ganha um brinquedo, ela reagiu quando reencontrou os velhos amigos. Pessoal, esse como aqui vai ser uma comparação, que eu vou falar daqui a pouco. E como rastilho de pólvora, a notícia do suicídio do prefeito se espalhou por todo o vilarejo. Também uma comparação, né? Comparando a rapidez como a notícia se espalhou, com a rapidez como um rastilho de pólvora se espalha. Queridos, letra B de bola, gabarito. Ideia de causa facilmente percebida ali, né? Bem tranquilo. Não tem mistério. E aí a condicional. A condição é tranquilo, não vou nem perder muito tempo, porque a condicional, né, pessoal, não cai tanto em prova, e quando cai, normalmente o aluno acerta, não precisa decorar nada, é só pelo contexto mesmo. O se, né, o caso, contanto que, o desde que, exceto se, salvo. Ó, se não chover, iremos à praia. Olha, pessoal, nós vamos à praia, mas com uma condição: se não chover. Caso tenha dinheiro, comprarei um carro novo. Eu vou comprar um carro novo, mas com uma condição: se eu tiver dinheiro. O mundo melhorará, contanto que as pessoas mudem. O mundo vai melhorar se nós mudarmos, né? Obterá êxito desde que estude bastante. Você passará na sua prova, mas com uma condição: se você estudar bastante. Os deputados não aprovarão a reforma, exceto se houver um acordo. Ou seja, se houver um acordo, eles vão aprovar, né? Então, cuidado. Estudarei sozinho, salvo se eu não encontrar um bom curso. Eu vou estudar sozinho, mas só se eu não encontrar um bom curso. Condição. E você já encontrou um bom curso, né? Aqui nós temos os melhores preparatórios do Brasil. Eu estudarei o dia inteiro, a menos que a preguiça me impeça. Eu estudarei o dia inteiro, mas com uma condição, né? Se a preguiça não me impedir. Estude bastante, a não ser que não queira tanta aprovação. Ó, você tem que estudar bastante, mas com uma condição: se quiser aprovação. Sem que se aproxime do diretor, não conseguirá ascender na empresa. Você não vai conseguir ascender na empresa com uma condição: se você não se aproximar dele, né? Cuidado, uma vez que tá lá na causal, mas em raríssimas ocasiões pode dar uma ideia condicional também. É interpretação purinha, tá, pessoal? Condicional não quero que você decore, quero que você interprete. Uma vez que você aceite a proposta, assinaremos o contrato. Nós vamos assinar o contrato, contanto que você aceite, caso você aceite, né? Se você aceitar, tudo bem? Aqui eu não quero que você decore nada, eu quero que você olhe para aquela frase ali e perceba que ali você tem a sua condição sendo colocada ali à prova, tudo bem? Sempre uma condicional. Legal? Depois você tem a 3 aqui. Concessiva. Queridos, a concessiva, assim, prioridade máxima, tá? Decore as concessivas. Nós vimos na aula passada que a adversativa, ela vai te dar uma ideia de contrariedade, também vai te dar uma ideia de oposição. É por isso que você precisa decorar essas conjunções, cara. Tanto as adversativas quanto a concessiva. São bem semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes. Decora, tá, pessoal? Ó, embora, quanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, dado que. Lembrando que o dado que também pode dar uma ideia de causa, né? Ó o dado que aqui dando ideia de causa, ó. As conjunções, elas podem ter mais de um valor, né? Nem que, sem que, em que pese, malgrado e o não obstante.
Pelo menos essas aí, tá, pessoal? Tem que decorar. O nem que e o sem que, eu também nunca vi nem vi em prova, tá? Mas os outros aqui, ó, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que... Ah, aqui, ó, tá aqui, ó. O por mais que, né, que se estende por mais que, por menos que, por maior que, por menor que, por pior que, por melhor que, tá? Tudo isso vai dar essa ideia concessiva, tudo bem? Tem que entender que nós temos ideias opostas, contrariedade. Por exemplo, embora tenha muito dinheiro, nunca paga suas dívidas. Pô, se a pessoa tem dinheiro, cara, ela tem que pagar as dívidas dela, né? Conquanto tivesse estudado muito, não conseguiu a aprovação. Queridos, não conseguiu a aprovação, mesmo tendo estudado muito. Cara, olha só, se você estuda muito, você tem que conseguir a aprovação. Olha como dá ideia oposta. Ainda que tenha chovido, aproveitamos bastante a viagem. Normalmente quando chove estraga tudo, né? Mas não estragou. Mesmo que se sentisse desanimado, conseguiu estudar. Claro, você vai se sentir desanimado muitas vezes, mas não importa. Só continuar. Para, respira, descansa um dia, no outro dia você volta com tudo. O comportamento dos alunos não é satisfatório, se bem que alguns melhoraram muito. Embora alguns tenham melhorado muito, conquanto. O prêmio foi para o adversário, embora achasse capaz de conquistá-lo. Posto que achasse capaz de conquistá-lo. Achasse incapaz, né? Posto que o achasse incapaz de conquistá-lo. Cuidado, tá, pessoal? Ficou sem sentido aqui do jeito que eu coloquei. Agora sim. O prêmio foi para o adversário, embora o achasse incapaz de conquistá-lo. Cara, se ele é incapaz de conquistar, o normal é que ele não conquiste, né? Mas foi conquistado aqui. Tornou-se um ótimo professor, apesar de que seu carisma não fosse grande. Queridos, por mais que seu carisma, embora ele é um bom professor, mas às vezes não tem muito carisma, né? Sei lá, eu mesmo não tenho muito, né? Eu vejo professores aí tão simpáticos, eu não. Eu só quero que você estude e passe na prova mesmo. O que adianta eu ser legal e não fazer você passar? Às vezes é preciso ser duro, né? Às vezes eu sou meio assim, meio insensível, né? Mas faz parte, é a minha personalidade, gente. Fazer o quê? É o que eu já passei na vida, sei como é que funciona, sei como é que é. Ninguém vem se chorando, se vitimizando. Às vezes a gente tem que parar, respirar, levanta a cabeça e porrada na frente dos outros e foda. E acabou, estudar e acabou, pô. Entendeu? É isso, não adianta, não, fica tranquilo, vai passar. Às vezes a pessoa tá fazendo tudo errado, aí o aluno tá lá, não, fica tranquilo, você vai conseguir, você vai passar. Não vai, se estiver fazendo tudo errado, não vai. Você tá disputando com pessoas que estão sinistro aí, cara. Entendeu? Então tem que dar o seu melhor. Aprendeu a ler sem que tenha frequentado a escola. Olha aí, ó, o sem que tenha, né, ó. Não é normal, né, você aprender a ler sem ir para a escola, né? Não obstante fosse um ótimo aluno, suas notas eram ruins, né? E aí, ó, não tem jeito, olha aqui, ó, para você não esquecer mais, tá, pessoal? Olha só as principais conjunções aqui, ó. Embora tenha estudado bastante, não estava se sentindo confiante. Cara, se você fez tudo certo, você tem que estar confiante sim. Entendeu? Ou embora aqui, ó.
Embora tenha estudado bastante, não estava se sentindo confiante. Ó. Embora, conquanto, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que, se bem que, posto que, dado que, em que pese, malgrado, não obstante. Cara, essas conjunções aqui, cara, infelizmente, você tem que decorar. São 12, né? Olha lá, ó. Embora, conquanto, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que, se bem que, posto que, dado que. Em que pese, malgrado e não obstante, cara. Decora essas conjunções, tá? Coloca aí num papel, tira a foto, coloca aí no seu celular para você ficar vendo. Printa essa tela aqui, tá? porque, querido, isso aqui é impressionante. Isso aqui cai demais em prova, meu. Isso aqui cai muito. É o tempo todo caindo em prova. Você não pode perder essa questão, tá? Aí agora as outras, pessoal. Molezinha, as outras eu vou falar rapidinho. Comparativa, não precisa nem perder muito tempo. Comparativa vai te dar uma comparação, não precisa decorar nada. Ana é bonita como a mãe. Pô, pessoal, eu tô comparando a Ana com a mãe. O homem, tal qual as mulheres, são sentimentais. Eu tô comparando o homem com as mulheres. Ele estuda tal como o irmão. Eu estou comparando os dois, né? Olha só, comparação. Viva cada dia como se fosse o último. Eu tô comparando o dia de hoje como o último. Seu quarto é mais, meu quarto é mais confortável que o seu. Queridos, olha só, quando esse que, preste atenção, quando esse que for uma conjunção comparativa, esse do que você coloca aqui na frente, ele é chamado de expletivo. O que ele é expletivo? Significa dizer que você pode colocar com ele ou sem, tá? Fica tranquilo, você pode dizer que a lua é menor que o sol ou a lua é menor do que o sol e tá tudo tranquilo, tá? Não tem problema não. João é mais feio que Pedro ou do que Pedro, posso colocar aqui. Maior que Pedro ou do que Pedro. Menor que pai. Estuda menos que o pai, mais que o pai. Esse que eu tô comparando ali duas pessoas. Conjunção comparativa, essa você não precisa ficar perdendo tempo, porque essa aqui eu acredito que você não vai perder, tá? Agora só cuidado, tá? A gente viu que o como iniciando a oração normalmente dá ideia de causa, mas pode dar uma comparação também, ó. Como uma criança que ganha o brinquedo, ela reagiu. Eu tô comparando a reação dela com a reação de uma criança, né? Olha lá, ó. Como rastilho de pólvora, a notícia do suicídio do prefeito se espalhou por todo o vilarejo. Olha lá, ó. Eu tô comparando a rapidez da notícia se espalhando com a rapidez como um rastilho de pólvora se espalha, né? Então aquele como ali, na letra C e na letra D, são causais. Causais não, desculpa, são comparativos. Tô dando uma comparação ali, tá? A conformativa também dispensa apresentações. Conjunções comparativas como, conforme, segundo, consoante. Como, conforme, segundo, consoante. Tomei os remédios como o médico havia receitado. Queridos, eu tomei o remédio conforme os médicos haviam receitado, né? Dedique-se aos estudos conforme os professores orientaram. Como os professores orientaram. Segundo havíamos combinado, você iniciará o curso amanhã. Você vai iniciar o curso amanhã conforme havíamos combinado. Consoante falamos, siga em frente. Queridos, siga em frente conforme nós falamos. Então é bem intuitivo, né? Você troca pelo conforme, né?
Agora, só cuidado, porque aqui você vai ter que usar a velha e conhecida interpretação de texto. Veja, como todos já sabem, a reunião foi remarcada. Queridos, olha, conforme todos já sabem, a reunião foi remarcada. Aquele como ali, embora esteja iniciando a oração, ele dá a ideia de conformidade. Então, quando eu disse para você que normalmente o como iniciando a oração dá a ideia de causa, é normalmente é sempre? Claro que não. Normalmente não é sempre. Então, cuidado. Agora olha a diferença. Como todos já sabem, a reunião foi remarcada. A reunião foi remarcada conforme todos já sabem. Agora, olha de baixo. Como poucos compareceram, a reunião foi remarcada. Agora é causa. Agora esse como é causal. Porque agora a reunião foi remarcada porque poucos compareceram. Beleza? Porque poucos compareceram. Tá bom? Então, olha só a diferença de uma pela outra. E aí você vai usar a velha e conhecida interpretação de texto, né? Para você matar essas questões aqui, né? Aí, só para ver se você realmente matou e já aprendeu a conjunção como, olha, como os favos da Jati não era doce como o seu sorriso. Queridos, nós temos uma comparação, né? Estou comparando o favo da Jati ali com o sorriso. Como sabia que ele não se apegava a ninguém, ela se conformou com a sua partida. Queridos, ela sabia que ele não se apegava, então ela já sabia que ele ia acabar metendo o pé. Então ela não ficou... Ela ficou conformada, né? Aquele como ali é causa. Já que sabia que ele era desse jeito, ela se conformou. Já que, visto que, ela se conformou porque já sabia que ele era desse jeito. Então nós temos uma ideia de causa aqui. Aqui eu tinha eliminado, mas era para eliminar, não, para eliminar aqui, ó. Então nós temos causa aqui, ó. E aí já mata, né? Tem que ser letra A, ó. Como havíamos previsto, ó, conforme havíamos previsto, o sol predominou no literal. Conforme, conformidade. E agiu conforme mandou minha consciência. Também, queridos, letra A. Indubitavelmente, questão sem dúvida aqui, letra A, tranquila, não tem mistério, né? Ó, vamos lá, esse realmente tá fera aí. Conquanto a natureza tenha aclamado por socorro, o desmatamento na Amazônia não cessa. Pessoal, embora, né, a natureza tenha aclamado por socorro, o desmatamento na Amazônia não cessa. Embora, conquanto, mesmo que ainda que... O que é isso? É concessão. Então, ó, já foi. A secretária fez os relatórios conforme a diretora havia exigido. Conformidade. Acabou. E consoante, como, conforme, segundo consoante. Como, conforme, segundo consoante. São conjunções normalmente. Conformidade, de conformidade, conformativo, gabarito, letra D, tranquilo, sem mistério, sem caô, vamos que vamos, e vai dar tudo certo, cara. Entendeu? 6. Consecutiva. Queridos, a consecutiva, presta atenção, na maioria esmaga... Eu só vi uma vez em prova diferente disso. Na maioria esmagadora das vezes, você vai ter na consecutiva o T e o Q. O que é isso, professor?
que, tanto que, tão que, tamanho que, tal, forma, tal jeito, tal maneira, tal que. Queridos, viu o TQ? Consecutivo. O filho é tão inteligente que nunca me deu trabalho na escola. A cidade cresceu tanto que ninguém a reconhecia mais. Tamanho foi seu esforço que conquistou rapidamente aprovação. Tal foi sua postura que conseguiu um excelente resultado. O show ocorreu de tal forma que ninguém queria ir embora. Consecutiva. Meu filho é tão inteligente, a consequência disso é que nunca me deu trabalho na escola. Então ali você tem uma relação de causa e de consequência. A causa é meu filho ser muito inteligente, a consequência é ele nunca ter me dado trabalho na escola. Uma relação facilmente percebida de causa e de consequência. Beleza? Queridos, até hoje, olha, uma das que mais cai em prova, a consecutiva, é uma das que mais cai em prova disparadamente, mas cai muito, muito. E queridos, eu só vi uma vez diferente disso. Então não tem noção quanto é fácil, viu, TQ? Falou tanto que ficou rouco, estudou tanto que foi o primeiro colocado na prova, se arrumou tanto que ficou linda. Tanto que, tão que, tamanho que, tal forma que, tal jeito que, tal maneira que. Sempre um tal que. Beleza? E aí, queridos, é o seguinte. Presta atenção, ó. Se liga. Olha essa frase aqui. Foi a única que eu vi que não veio nessa estrutura consecutiva, que não veio assim, ó. Presta atenção. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Queridos, essa foi a única vez que eu vi o que em prova, tá? Essa foi a única vez que eu vi o que em prova, sendo uma conjunção consecutiva e não tendo aquele T antes ali. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Léo, agora por que aquilo ali dá ideia de consequência? Quando eu vi essa questão a primeira vez, eu pensei de cara, bom, aquele que provavelmente é um pronome relativo. Mas se ele fosse pronome relativo, a frase estaria errada. Porque você volta da festa, então teria que ser não vão a uma festa da qual não voltem cansados. Não voltam cansados dessa festa, né? E a prova não ia colocar uma frase com erro gramatical, né? Não pode. Queridos, na verdade é o seguinte. Olha só, interpretação purinha, ó. Preste atenção. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Significa dizer que toda vez que eles vão a uma festa, eles voltam cansados. Toda vez que eles vão à festa, eles voltam cansados. Ou seja, se vai à festa, volta cansado. Isso é uma situação certa. Se ele for à festa amanhã, significa que ele vai voltar cansado. Então, pessoal, ir à festa é a causa de você voltar cansado. Você volta cansado porque você foi à festa. Então, tem sim uma relação de causa e de consequência. Causa, ir à festa, consequência, voltar cansado. Então, você tem sim uma conjunção consecutiva ali. Queridos, foi a única vez que eu vi uma conjunção consecutiva não apresentando ali uma ideia com aquele T antes ali. Um tão que, tanto que, tamanho que, tal forma que.
Foi a única vez, tá, pessoal? Show? Beleza? Então, não dá mole não, tá? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Beleza? Olha a 7. Queridos, a 7 é a conjunção final da ideia de finalidade, objetivo, intuito. E aí as conjunções para que, a fim de que, raríssimo, muito incomum, botar aqui, ó. Mas o porquê pode dar ideia de finalidade também, tá? Basta que ele seja igual ao para quê. Eles estudaram muito para que passassem nos concursos. Faltou o Szinho ali. Eles estudaram muito a fim de que... Eu poderia colocar um porquê aqui também, tá, pessoal? Fica bem... Desculpa, fica bem incomum, mas não tá errado não, tá? O porquê pode dar ideia de finalidade também. Só vi uma vez em prova, muito raro, né? O rapaz falou com muita calma a fim de que sua namorada não o repreendesse. Agora, só cuidado, tá, pessoal? O a fim de que, quando essa ideia de finalidade, ele é usado de forma separada, tá, pessoal? Você vai usar separadamente. Tá legal? Sempre separado, tá? Não vai usar junto. Junto até existe, mas não da maneira como você usa normalmente, né? O pessoal usa muito errado. O pessoal usa sempre o afim junto e não é junto, né? O afim é separado. Existe o afim junto, tá, pessoal? Mas o afim junto seria assim, ó. Nós tivemos uma ideia afim. Nós tivemos uma ideia semelhante. Esse afim é junto. Agora o afim que indica a finalidade é sempre separado. Então quando você está afim de comer um hambúrguer, você está afim de alguém, você está afim de fazer qualquer coisa, esse afim, por favor, pessoal, é sempre separado, tá? Que indica uma finalidade. Então quando você for dizer que está afim de alguém, por favor, né? Esse afim é sempre separado, tá? Olha aqui, ó. O bairro estava tão bem iluminado que... Tanto que só pode dar uma ideia de consequência. O bairro estava iluminado para quê? Para que os traficantes não frequentassem. Ou seja, você deixou o seu bairro bem iluminado, mas com um objetivo, né? Com uma finalidade. E se o bairro estivesse bem iluminado, os traficantes não frequentariam. Olha lá, ó. Se. Condição. Queridos, gabarito, letra A. Com certeza. Agora, olha só que interessante aqui, ó. Ele treinou muito porque conquistasse o título. Queridos, ele treinou muito para que conquistasse o título. Olha esse porquê aqui, ó. Ele dá uma ideia de finalidade. Conjunção final. Agora, semana passada, eu falei com vocês que... a conjunção coordenativa e explicativa normalmente vem depois de uma ordem. Então, depois de uma ordem, normalmente o porquê ele é a explicação. Mas eu falei com vocês normalmente, porque normalmente não é sempre. Pode ser, pode acontecer isso em 99% das vezes, mas 99% das vezes não é sempre, né? Pessoal, olha só. Ore bastante, porque seus desejos precisam ser atendidos. E ore bastante, porque seus desejos sejam atendidos. Olha que legal.
Queridos, olha só, ore bastante, pois seus desejos precisam ser atendidos. Ore é uma ordem, né? Um pedido, é um verbo no imperativo. Olha o porquê aqui, ó. Conjunção explicativa. Esse é o normal. Pedi para você orar, agora eu vou explicar por que eu quero que você ore. Agora, ore bastante, porque seus desejos sejam atendidos. Queridos, ore bastante para que seus desejos sejam atendidos. Eu estou dando uma ordem, depois eu vou dar o objetivo dessa ordem, a finalidade. Olha só a diferença. Um porquê da explicação, mas o outro não. Eu pedi para você orar e agora eu vou explicar, porque seus desejos precisam ser atendidos. Agora, eu pedi para você orar, agora eu vou te dar o objetivo, a finalidade. Você está orando por qual finalidade? Por que você está orando? Qual o objetivo? Porque seus desejos sejam atendidos. Para quê? Cuidado, tá, pessoal? O porquê, se ele for igual ao para quê, ele dá uma ideia de finalidade. Cuidado! É raro, mas eu já vi uma vez em prova. Pode acontecer na sua. Temporal, né, pessoal? Não precisa nem perder tempo com a temporal, da ideia de tempo. Quando cheguei, a reunião já havia começado. Enquanto os alunos copiam, eu faço o gabarito. Mal chegamos, a briga começou. A briga começou assim que chegamos, né? Depois que a monarquia caiu, os festejos perderam um elemento aristocrático. Faço exercícios antes que o professor... Tudo da ideia de tempo. Fica feliz sempre que o namorado a surpreende. Fiquei desanimado logo que a vi. Entusiasmado, né? Assim que cheguei, vi um filme aterrorizante. Então, tudo isso vai dar essa ideia de tempo. Muito simples, né? Bem simples, bem fácil, tá? Isso aqui não tem mistério, não. Tá bom? Temporal. Tá bom? Bem tranquilo. Depois você vai ter aqui a proporcional. E aí, né, pessoal, as conjunções aqui, né? A proporção que, a medida que, ao passo que e o quanto mais, menos, né? Tudo isso vai dar a ideia de proporção. Quanto mais acontece uma coisa, mais acontece outra. A proporção que estuda, aprende. À medida que o tempo passa, fica mais difícil confiar na classe política. Quanto mais conheço os homens, mais estimo meus cachorros. Ao passo que estudava o assunto, mais dúvidas lhe apareciam. Ou seja, quanto mais estudava, mais dúvidas apareciam. Muita gente reclama, né, professor? Quanto mais eu estudo, mais dúvida eu tenho. Óbvio, né, pessoal? Isso é absolutamente normal. Você só começa a fazer questões e pesquisar sobre determinado assunto quando você estuda. Você acha que eu tenho alguma dúvida sobre astronomia? Não. Por quê? Porque eu não estudo. No momento em que eu começar a estudar astronomia, várias dúvidas vão surgir na minha cabeça, né? Agora, minhas dúvidas estão aonde? Justamente onde eu estudo. Língua portuguesa. De vez em quando eu tenho dúvida em alguma coisa que nunca vi na vida, mesmo em língua portuguesa, porque é a matéria que eu estudo, é a matéria que eu pesquiso, é a matéria, eu vivo por essa matéria, né? Então, realmente ali as dúvidas aparecem quando você estuda, não tem jeito. Queridos, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Quem puder, né, tira uma selfie aí comigo, posta lá nos seus stories. Me marca lá no Instagram e nos acompanha aqui, tá, pessoal? Toda semana a gente tá aqui, a gente coloca dicas aqui, cara, quase que diárias para você aproveitar. Então é possível sim. É claro que o que a gente faz aqui não é 5% do que você encontra na nossa preparação completa. É importante sim que você adquira a nossa preparação completa, né? Que você tenha lá os nossos cursos com toda a organização e tudo. Mas, queridos, nenhum outro canal faz tanto pelo aluno. Cara, impressionante. O que a gente tem aqui de conteúdo toda semana é algo assim incrível, tá? Queridos, fiquem com Deus, tamo junto. Um forte abraço aí para todo mundo, que Deus abençoe a vida de vocês, a trajetória, bons estudos. Semana que vem a gente está aqui nesse mesmo horário, neste mesmo canal,
falando sobre um conteúdo super interessante para você. Tamo junto, forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau. Obrigado aí pela presença de todo mundo, tá? Boa noite aí para vocês. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês, uma boa noite e vamos que vamos. Tchau, tchau.